Fala pessoal, beleza? Vídeo um pouco diferente aqui para vocês. E esse vídeo ele foi pensado em algumas conversas com algumas pessoas que chegam até o canal, que às vezes chegam até o YouTube, e aí faz algumas perguntas que de certa forma são respondidas por elas mesmas, né? Então, o vídeo de hoje é para a gente conversar um pouco sobre foco e gestão do tempo, tá? E, claro, né? O que que isso tem a ver com trade, né? Primeiro, pensar em que é ter foco. Tá? Ter foco, né, é saber o ponto central, o principal, né, daquilo que você deve enxergar. Isso aqui, pessoal, essa atividade, ela não é uma atividade para o dia seguinte, ela não é uma atividade para a semana seguinte. Isso aqui é como uma faculdade, né? Você vai ter que passar alguns anos estudando para você se formar e conseguir retirar algum dinheiro do mercado. Um ponto interessante, eu acredito que quase todos vocês já devem ter observado, é que, e vocês devem ter feito, né, porque eu também fiz isso, às vezes no dia anterior você pega e faz uma cagada ali, às vezes o preço estava indo numa tendência e você foi teimar com o preço, né? Você não aceitou aquilo que você estava vendo na sua frente, né? Que era o preço, por exemplo, entrando em uma tendência. E ao invés de operar a favor, você resolveu tentar manter aquela operação na base da esperança, né? Tem vídeo aí no canal também falando sobre isso. E você fez tudo errado naquele dia, né? Você tomou um stop grande, maior do que deveria, né? Não seguiu o seu gerenciamento de risco, outra grande falha. E aí no dia seguinte você acorda e fala para si mesmo que hoje eu vou fazer tudo diferente. Hoje eu vou, né? Hoje eu vou. Ou pior, né? Esse ainda é legal, né? O pior seria hoje eu vou retirar o dinheiro que o mercado me tomou ontem. Aí pronto. Se for essa aí, realmente essa. Aí vai ser um dia mais destrutivo às vezes que o dia anterior. Mas o ponto é que vocês já perceberam, é a mesma coisa que eu, né? Quando você perde, por exemplo, em um dia por ter feito uma cagada, né? A cagada, porque a cagada é nossa, né? O mercado está fazendo uma coisa e a gente está fazendo outra, né? E aí somos nós, a nossa responsabilidade e o nosso cérebro, né? E no dia seguinte você acorda e fala, hoje eu vou fazer tudo diferente. E isso não dá certo, porque isso não tem o tempo, né? O tempo não correu, né, durante esse fato, né, de assimilação até, né, você realmente refletir e entender tudo aquilo que você fez no dia. Você viu, você sabe, só que você ainda não conseguiu realmente internalizar essas informações. Então, aprendizado, né, o aprendizado ele leva tempo. Você não consegue burlar isso daqui. O que você pode fazer é pegar essas dicas dos vídeos aí e repetir. Uma das dicas que eu dei aqui e que o Brooks tá, né? Então eu até tiro a minha parte, deixo só a parte do Brooks, é que você faça pelo menos 3 a 4 meses de backtest. O que é backtest? É pegar esse gráfico aqui, ó, e entender, cara, olha isso aqui, uma LTA. Quando essa LTA ela foi rompida, teve uma movimentação, né, de lateralidade ou reversão, né? Lembrem dos vídeos, né? Aqui tem um gap de média, tá? Então tem informações que você tem que ir repetindo. Você pode traçar Fibonacci. Para quê? Para você internalizar conhecimento. E você não vai fazer isso do dia para a noite. Por isso o Brooks fala de 3 a 4 meses de backtest. Quantos? Milhares. Né? Eu fiz milhares. Se vocês pararem para pensar nos vídeos que tem no canal aí, tem quase um ano de vídeo postado quase todos os dias, né, de fechamento de mercado. E aí é que eu venho para cá, né, pro foco e gestão do tempo. Porque eu recebi de algumas pessoas, né, falar, mas tem muito vídeo no canal, não tem algo mais simples ali, mais rápido para seguir, né? É... Simples e rápido, pessoal. Você só vai encontrar isso aqui se você comprar um curso de um cara que diz que desenvolveu uma estratégia que você vai aprender em uma semana e você vai ganhar dinheiro. Eu não acredito nisso.
O mercado é complexo pra caramba, você é complexo pra caramba, né? Nós temos as nossas brigas internas, né? Todos temos, tá? E a gente vai aprendendo a lidar e a superar isso. Claro, de maneira lógica e racional, né? A gente vai construindo conhecimento, tá? E aí, né? Você vai precisar disso aqui, ó, foco e gestão do seu tempo. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas acabam mandando mensagem da mesma maneira. As pessoas querem algo rápido. As pessoas querem algo para ontem. E isso não existe, pessoal. Se alguém te vender isso daqui, sai fora. Tá? O mercado ele é difícil, vai ser para quem persistir. E você vai ter que persistir leve enquanto você estiver aprendendo. Também tem que entender isso. Não dá para sair pesando a mão enquanto você está aprendendo. Senão você vai se arrebentar. Tá? Se você não tem gerenciamento de risco ainda, pegue aquela ferramenta que tem ali no canto do Profit ali, coloque um limite de perda diária. Se você já aprendeu a ganhar algum dinheiro, coloque um limite de perda diária, passa a senha para outra pessoa, porque no dia que chegar nesse limite de perda diária, cara, vai ser saudável. Você perdeu um dia não reflete aquilo que você ganhou em um mês, ou que você ganhou em uma semana, ou que você ganhou ao longo do ano. Mesmo que tenha vários dias de perda. Né? Um sistema matemático de 40%, pessoal, de acerto, com 2 para 1, ele é positivo. 40% de acerto, ele é positivo a longo prazo, se você utiliza, por exemplo, 2 para 1, que é os pontos do Brooks, né? Que fala sobre a equação do trader, tá? Mas eu acabei resolvendo falar sobre isso daqui, porque em vários momentos eu acabei estudando muitas outras coisas, né? Para tentar me entender também, né? E foco e gestão do tempo, né? Tem a ver com isso daqui, com a nossa atividade. Então, hoje, né, a gente vê que o mundo sofre de uma falta de foco generalizada, né, de uma incapacidade de se concentrar, seja em um objetivo. A maioria das pessoas não tem um objetivo. Está estudando isso aqui porque quer ganhar dinheiro amanhã. Uma tarefa, um propósito de vida. A maioria das pessoas não conseguem manter isso. E isso aqui é longo prazo. Então, se você não tem muito esse perfil, ou você vai começar a mudar isso, ou você vai ser só mais um aventureiro, tá? No meio de outras pessoas. Né? Quantas vezes as pessoas estão concentradas, estudando, lendo, aí chega uma mensagem no celular ali e o foco vai, né, por água abaixo. Uma simples notificação do celular. Outro grande ladrão do foco, né? Então, assim, se você está lendo, se você resolveu ir estudar, tira um pouco o celular do lado, porque você tem que estar presente naquilo ali. Porque se você não tiver 100% presente naquilo ali, como que você vai usar depois, em tempo real? Se você está fazendo backtest, você está vendo que aqui tem um canal de alta, uma movimentação boa de alta, como que você vai ganhar essas características se enquanto você está estudando, você está fazendo outra coisa junto? Não casa, né, as informações. Tá? Então você tem que entender que a falta de foco, né, ela vai custar muito e muito mais tempo, né, da sua vida, né, daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Se você achou alguma coisa que você quer, você vai ter que seguir com foco essa decisão, né, esse seu desejo, tá? E a ausência, né, de foco, ela vai te custar muitas oportunidades e algumas delas que não irão, né, se apresentar duas vezes. E foco e gestão do tempo, para mim, são coisas casadas, tá? Foco não é um talento natural, tá? A não ser que você tenha, por exemplo, uma predisposição ao autismo. Eu falo isso por ter na família, tá? Realmente, se você desenvolver algo de maneira mais focada para quem tem autismo, né? Se você der todas as condições desde criança, né? O foco é maior, isso é cientificamente comprovado, né? E acaba sendo algum problema também. Mas para a maioria das pessoas o foco é uma habilidade, né? Que você pode treinar e deixar cada vez mais afiada, tá? Quem desenvolve o poder do foco sabe o que quer e como conseguir sem desanimar, porque não está escolhendo de acordo com as prioridades que levam, né, ele rumo aos objetivos. Então, quem tem foco, né, sabe aonde quer chegar. Então, você vai precisar ter foco. E ter foco indica, né, que você precisa ter algumas escolhas diferentes
de muitas outras pessoas, tá? Então, você vai precisar, né, de hábitos. Sem hábitos, não há manutenção de foco, certo? Você precisa entender isso daqui, ó, tá? Que sem hábitos não há construção de foco. Vocês já devem ter visto propaganda de trade e tal, que o cara acorda, pula da cama e sai clicando, né? Ou ele é uma pessoa realmente fenomenal, ou tem alguma coisa errada nessa propaganda, tá? Por quê? Porque ou você dormiu demais, geralmente, todos nós sabemos o efeito disso no corpo da gente. Ah, fui dormir tarde pra caramba, dormi pouco, acordei 10 horas, o pregão abrindo, vou lá clicar. Geralmente quando a gente dorme demais, a gente se sente cansado. Quando a gente dorme menos, a gente se sente cansado. Então o nosso corpo ele é uma máquina, né, que também gosta de hábitos, né? Se você já se observou, né, um pouco, você já notou isso. Então você vai precisar de hábitos, tá? Para cultivar e aprender a manter o foco. O foco ele nunca dependeu de força de vontade, pessoal, mas de hábitos. Né? Perceba que pessoas bem-sucedidas, no geral, né, elas têm uma rotina estruturada. Isso daí já saiu em várias revistas. Se você gosta disso, se você gosta de procurar esse tipo de informação, você vai encontrar bastante coisa. Algumas pessoas têm uns hábitos até bem peculiares ali, bem extravagantes. E hábitos, né, dos quais não abrem mão, mesmo quando estão de férias ou viajando. Isso é hábito, né? Isso é manter o foco. Às vezes você está viajando e você pode levar um livro para você estudar um pouco, né? Às vezes você vai andar de metrô e aí você consegue, por exemplo, escutar uma videoaula, uma aula sobre PNL, você está tentando buscar melhorar em tempo constante, né? Isso é também, né, hábitos que também vão te levar para a construção de foco, né? Porque você está aprendendo coisas novas em prol do mesmo objetivo, tá? E a primeira coisa que você precisa, né, é sair do mito, né, da força de vontade. Você não precisa de força de vontade para ter foco. Você precisa de organização, tá? Se você não é focado, fala, eu não sou uma pessoa focada, experimenta fazer, né, algumas coisas que a gente vai conversar aqui ao longo do vídeo. Tá? Então, quando seus processos de organização, né, começarem a virar hábitos, organização, hábitos, você não perde mais tempo do que você perdia porque esqueceu de fazer alguma coisa. Tá? Pergunta simples, né? O que gasta mais energia? Esse cara aqui ou esse cara aqui? Qual dos dois gasta mais energia? Né? Cara, com certeza é esse aqui. E você sabe a resposta, você pensa rápido, você responde rápido. Né? No fundo, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas sabe que é difícil fazer. E o difícil é ir lá e começar a fazer. Né? Os hábitos, né, eles se tornam uma rotina. Tá? O organizado, o cara que lê organizado, ele sabe onde estão as coisas. Né? Ele não perde tempo procurando coisas. O desorganizado ele não sabe nem o que ele precisa fazer, de tantas coisas que ele deixou de fazer às vezes durante o dia. Aí chega no final do dia ele fala que está cansado, né? Mas lógico que está cansado, se a própria rotina dele, né, leva para a mente dele toda uma desorganização de uma vida. Tá? Então você precisa mudar algumas coisas. Tá? Então, hábitos acabam formando, né? Hábitos formam rotina. Tá? Hábitos constroem rotina. Né? Quem estabelece bons hábitos, pessoal, de uma rotina consistente, tem um espaço mental suficiente para ser criativo, né, e para quebrar, né, várias outras, né, barreiras, sem precisar de dizer, olha, né, eu preciso de motivação. Não, você precisa de bons hábitos, repetir bons hábitos. Se você sai disso, né, você sai de rotina e você não vai conseguir construir uma rotina. Então, hábitos ajudam você a parar, né, de se sentir decepcionado consigo mesmo,
Às vezes você cede a compulsões, você cede a distrações, né? Ou a qualquer outra coisa, né, que ajude a desviar você da realidade, né, naquele momento que você não quer encarar. Então, primeiramente compreenda que bons hábitos, né, vão te levar a ter uma boa produtividade. Isso aqui, pessoal, a longo prazo, eu estou falando sobre vida, né, agora. Às vezes nem só sobre isso daqui, né. Às vezes você está só fazendo uma faculdade ali e você quer desempenhar melhor naquela mesma faculdade, se você encontrou, né, em algum momento da sua vida algo que você goste, né, você pode modular alguns hábitos em prol dessa realidade, tá? Para que a sua vida, né, tenha um desempenho melhor a favor, né, dessa rotina que você escolheu, tá? Então, bons hábitos, né, pessoal, faz com que seja fácil ter foco. Então, hábitos, foco. Então, você precisa organizar algumas áreas da sua vida. Por exemplo, né, casa, tá? Quando você organiza a sua casa, né, os espaços que você utiliza, seja o escritório, sua casa, seu quarto, suas roupas, né, sua rotina, tá? Hábitos, né, formam uma rotina. Então, quando você tem um espaço organizado, você tem uma cabeça organizada. Isso é simples, né, de pensar. Por exemplo, se você chega na sua mesa de trabalho e a sua mesa de trabalho ela é uma mesa limpa, né, você sabe onde tudo está. Primeiro, porque foi você que organizou, né? Segundo, porque está tudo, né, disposto na sua frente de maneira organizada, né? Então, limpe sua mesa de trabalho, né? Outra coisa que você pode fazer por você mesmo, para você não deixar para o dia seguinte várias coisas para chegar no final do dia você olhar para você mesmo e dizer que você está cansado. Dormir com a louça lavada, né? Você sujou algumas coisas, né? Ou as pessoas da sua casa se organizarem em prol de cada um já agilizar e já fazer um pouco disso, que também é um bom hábito. Se você puder, né, criar pequenos hábitos, vocês vão perceber como muda a rotina do tempo e muda, inclusive, também a organização mental. Por exemplo, arrumar sua cama todos os dias assim que levantar. Então você vai ter várias coisas que você vai construindo de maneira ao longo do seu dia. Para quê? Para que chegue ao final do dia, você não tenha centenas de coisas para fazer naquele dia. Você tenha resolvido tudo aquilo que você se propôs a fazer, porque você ganhou tempo, né? Enquanto você agia de determinada maneira, sendo organizado, né? Porque você com sua casa, né, com seu local de trabalho desorganizados, nós também ficamos desorganizados. Se você chega, a sua mesa lá de trading lá é uma bagunça, né? Você não sabe onde está, por exemplo, seu diário de trade, você não sabe onde é que tem uma caneta. Por quê? Porque está tudo bagunçado, né? A nossa atenção também começa a pular de um lado para o outro. E no final do dia, né, a gente acaba não fazendo nada daquilo que estava proposto. Então, ser organizado tem um custo mental menor, tá? Você não gasta energia pensando. Você pode manter, por exemplo, um quadro de atividades domésticas. Hoje você pode usar um aplicativo no celular. Para quê? Para que você se organize. E você pode pensar em várias. Você, melhor que ninguém, consegue pensar em várias maneiras de você se organizar melhor para que você tenha mais tempo. E isso eu estou falando por conta de algumas pessoas, que a pessoa querendo um caminho fácil. Não, não tem caminho fácil, pessoal. Você vai ter que se organizar, mudar alguns hábitos na sua rotina. Você vai ter que sair, né, da, da sua zona de conforto, né, para poder, né, andar alguns passos, né, a mais, em prol de você melhorar, né. Eu digo porque algumas pessoas falaram, mas tem muito vídeo no canal, eu não tenho tempo para ver. Talvez você siga toda essa desorganização no seu dia e talvez você possa, né, mudando alguns hábitos, trazer, né, uma organização melhor para a sua mente e para a sua casa, né. Então, a desorganização, né, em si, né, ela causa poluição mental. Né? Por quê? Porque você não sabe o que você fazer, você não sabe
organizar as coisas, você não organiza seu dia. E um dia prepara o outro dia. Então, se esse seu dia aqui foi super desorganizado, né, o dia 1 foi super desorganizado, como que vai ser o dia 2? Super desorganizado. Como é que vai ser o dia 3? Super desorganizado. Aí vai chegar lá no domingo, você vai tentar arrumar um pouco as coisas, quando você podia já deixar as coisas organizadas, né? O passo 2, pessoal, é que você precisa, né, organizar a sua mente, né? Falamos de casa. O outro ponto que você precisa organizar é aprender a organizar a sua mente. Essa aqui é a parte mais difícil, né? Eu vejo muitas pessoas com essa problemática, né? Que é aprender a controlar os pensamentos. E isso realmente não é uma tarefa fácil, tá? Mas é um hábito que você pode, né, aprender a desenvolver, né? Para você parar de perder tempo, né, não prestando atenção nas coisas importantes, né? Aquelas que realmente podem mudar a sua vida, e você não presta atenção nelas, e você presta atenção na desorganização, ou você se perde no meio da sua própria desorganização, tá? Uma dica interessante e que você pode começar a fazer, né, para organizar a sua mente e para aprender a acalmar a sua mente é algo simples e que está ao alcance de todo mundo, que é meditação, tá? É uma prática milenar, é uma prática utilizada para focar a mente, limpando a sua cabeça de pensamentos desordenados. Por quê? Porque você vai ter que aprender a não pensar, né? E isso é uma atividade bem difícil e demora também tempo para se aprender. E nisso vai ter no YouTube ali você encontra um monte de vídeos sobre meditação guiada, sobre fases de meditação, né? Você pode também utilizar aplicativo, né? E você tem que entender que tudo que você começa na sua vida, pessoal, você começa assim, ó, pequeno, né? Você começa ele pouco, tá? Você não começa isso daqui de uma vez, você não dá esses passos aqui de uma vez, você não vai começar fazendo, vou fazer meia hora de meditação hoje, não vai dar certo. Assim como eu vou chegar aqui, estou começando aqui, estou com um mês de mercado, eu vou operar com 50 contratos. Não vai dar certo, você vai quebrar a conta, tá? Entenda isso. Tudo que você começa na vida, você começa pequeno, e aí você vai aumentando. A nossa vida, ela é isso. Ela é essa movimentação gradual, né, crescente, tá? Então, tente meditar 5 minutos por dia, pesquise no YouTube, entenda um pouco mais sobre o assunto, né, para eu não me prolongar aqui. Mas tenha paciência consigo mesmo. Caso você perca a concentração, aceite. Você se distraiu. Simplesmente volte, né, e aí continua o ciclo. Né? É isso, é por repetição. Tá? E escolha um momento, né, do seu dia para a prática de meditação. Algumas pessoas optam por meditar logo ao acordar, né? 5, 10 minutos, 5 minutos para você começar. Né? E não vá tentar meditar também, né, na hora de dormir, tá? Você já está lá cansado, pegando no sono, você vai meditar, e se você for tentar meditar deitado, então aí você vai simplesmente, né, dormir, tá? A meditação, pessoal, ela é um grande aliado do foco, né? Quanto mais você conseguir meditar, né, mais resultados você vai ter na sua capacidade de se manter focado em uma tarefa sem se cansar. Vocês já perceberam que a gente tem que manter o foco, né, durante o trading, correto? E é daí que está vindo essa ideia, né, da meditação, de você aprender, né, a se manter focado por horas, né, trabalhando, porque a price action, né, é a análise barra, então a gente tem que estar com o foco ali. Né, eu não posso estar com o meu foco sendo disperso, porque às vezes eu tenho uma construção de uma perna que ela acaba sendo mais interessante. E se eu não estou focado, eu vou deixar isso passar. Né? E se eu deixo isso passar, eu posso ter perdido uma boa oportunidade do dia. E às vezes, em um dia mais lateral, pode ter sido a melhor oportunidade do dia. Tá? Então, o foco aqui para o nosso trabalho, você conseguir manter-se focado por mais tempo, ele também é muito importante. Tá? Nós, né, como comecei falando, né, somos uma máquina. Né? Nós somos máquinas e a gente precisa descansar, a gente precisa, né, manter as ideias corretas no lugar para poder, né, realizar as nossas atividades da melhor maneira possível. Lembrem, né, pessoal, mercado futuro, né,
é a Fórmula 1 disso daqui. O ideal, eu sempre falo, né, que o ideal é que todo mundo começasse fazendo swing trade. Para quê? Para entender, e pequeno também, swing trade, para entender movimentações de mercado, para aprender a desenvolver paciência, né? Porque aí no swing trade você vai comprar num dia, você vai vender dias depois, tá? A, o, a lógica, né, do trabalho aqui é completamente diferente, tá? Ela não é parecida, né, com o do day trade, né? Você tem que abrir e fechar a operação no mesmo dia, aquilo é uma obrigação, e às vezes você quer abrir e fechar a operação no mesmo minuto, e não é assim também, tá? Não é o ideal que seja assim. Para quem é super scalper ali, talvez, mas precisa de um sistema matemático muito positivo. E um controle emocional também muito bom, tá? Controle emocional chave, né, para isso aqui, certo? E se você, né, começa com um pouquinho de meditação ainda, né, falando, o ponto, né, é que a meditação você vai precisar não pensar em nada pelo tempo que conseguir, né? E isso parece que reestrutura a mente para que depois você consiga se focar em algo por muito tempo, né? Ela faz como um reset, limpando, né, a sua mente para que você conseguir pensar em sua prioridade depois, porque aí você consegue se manter focado por mais tempo. Então experimente meditação, é uma prática interessante. Tem, como eu falei, tem muito material aí na internet. E você vai precisar de longo prazo também, né? Tudo na nossa vida é a longo prazo, tudo na nossa vida é a longo prazo, né? A gente não consegue nada de um dia para o outro. Então, experimente, né, organizar a sua mente, né, para tentar ter mais clareza durante os momentos que você precisa de foco. E o último ponto, né, é esse aqui. Esse aqui, muita gente também não vai gostar, né, de ouvir. Organize seu corpo, né? A gente está falando sobre organização, né, da casa, da mente e do corpo, tá? São os três pilares, né, para a sua vida ser um pouco mais para ela ser organizada, né? Se você tem esses três hábitos. Nesse daqui a gestão do tempo também entra bastante, né? Tá? Uma pessoa que não consegue ficar bem mentalmente sem cuidar do corpo, né? É difícil, né? A pessoa vai estar super bem mentalmente, mas ela não cuida nada do corpo, né? Como falei, somos máquinas, né? E a gente precisa de alguns cuidados. Sem alguns cuidados, né, a gente desenvolve alguns problemas de saúde. Então, nossa mente também já não vai estar tão legal, tá? E nem é preciso, né, ser médico para a gente falar sobre isso. Você sabe que se você, por exemplo, come exageradamente, provavelmente você pode ter um problema de pressão, né? Comida salgada, ou você não pratica atividade física alguma, tá? Você pode apresentar um AVC se você estiver acima do peso. Todos nós sabemos, né, do resultado que isso pode levar. Só que algumas pessoas fingem, né, que, que não, né? Mas é um senso comum, né, que nós somos feitos, né, da união de corpo e mente, tá? Você, né, não é só seu corpo, você não é só sua mente e só seu corpo. Quando o seu corpo não está legal, normalmente a sua mente também não está legal. Então, você é uma junção dos dois. Você precisa de um equilíbrio entre os dois, tá? Então, se você ainda acredita que você consegue manter, né, uma mente sã sem um corpo são, né, é só você tentar operar, né, por exemplo, num dia que você está com uma dor de cabeça terrível, por exemplo, você está com uma enxaqueca, né, e aí você vai lá para o gráfico, fica olhando para aquele gráfico, e aí você me diz depois como é que foi, né, esse dia. Provavelmente ele não vai ser um dia bom, né? Se você está ali na sua plena capacidade, às vezes já é um dia difícil, imagina você não estando em sua plena capacidade, tá? De plena capacidade mental mesmo ali, né? De foco. Porque quando a gente está com dor de cabeça, a gente não tem foco, né? Isso é difícil de você manter um foco, por exemplo, se você está ali com dor em algum outro ponto, né? O seu foco ele fica ali latejando naquele ponto, tá? Então, existe também alguns pilares, né, para você ter cuidado, né, com o seu corpo e para que isso também propicie foco, né? Um deles é exercício, exercícios físicos, né? Tá? Alimentação e
sono, né? Exercícios físicos, alimentação e sono, tá? É simples, né, pessoal? Exercícios físicos, alimentação e sono. São coisas básicas também, que você também sabe, né? Naturalmente você sabe. Por quê? Porque um corpo cansado e mal alimentado significa uma mente inquieta, né? Você sabe que se você dormiu mal, você se alimenta mal, sua mente vai ficar inquieta, né? Pulando de um assunto para o outro, né? Falta vontade de fazer as coisas, falta ânimo, tem desânimo, né? E momentos de muito sono, ou de muito pouco sono, que depois vai levar a momento de muito sono, né? Em geral, né, o sono vem sempre, né, nos piores momentos ali. Às vezes a pessoa está operando ali, está morrendo de sono. Por quê? Porque ela não, não tem um ciclo, né, de rotina, tá, que melhore a própria vida dela. Tá? Então, são pontos, né, que você vai precisar, às vezes, rever. E, cara, ter hábitos vai te levar a ter hábitos aqui também. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Por exemplo, ter um hábito de leitura, simples, que seja 15 minutos dia, mas todos os dias. Ah, domingo também? Domingo também. Ah, vamos tentar construir um hábito, já que é um hábito saudável, por que não? Domingo também, tá? Então, o ideal é que você ache alguma atividade física que você goste de praticar, para não ser algo sofrível, né? Mas hábito se constrói, né? Mesmo que você não goste de nada, uma hora você consegue construir um hábito. Então, uma coisa é certa, né? Você vai precisar de uma rotina de atividade física, né? Faça algo por pelo menos meia hora todos os dias, não precisa ser de novo, né? Olha, eu preciso fazer 2 horas. Não, meia hora, talvez 15 minutos de caminhada para começar, né? Algo pequeno, lembre-se, né? Sempre pequeno. E lembre também que você não tem um corpo, né, pessoal? Você tem uma morada, né? E você precisa cuidar, né, dessa morada e você precisa, né, tratá-la, né, da melhor maneira possível, tá? Então essa reconexão de você consigo mesmo ali, né, ela pode salvar, né, sua vida nos dias em que seu cérebro, né, tá doido para ter uma fuga ali. Ter hábitos, né, te leva a ter controle, né? Ter hábitos é ter controle sobre suas decisões. Não ter hábito algum é total descontrole, total desorganização, né? Você não liga para nada, você não se importa com nada, você faz tudo de maneira aleatória, né? Isso é ausência de hábito, tá? Ter hábito é ter controle sobre suas decisões, tá? Quando você tem hábitos e você reforça esses hábitos, você tem controle, tá? Você tem o controle sobre si mesmo, sobre aquilo que você quer fazer, quando você quer fazer e como você quer fazer. Isso é ter controle sobre a sua própria vida, né? É saber, por exemplo, dizer não a algo porque você está no controle. E ter controle aqui no mercado é essencial, tá? Para quê? Para que você não tenha, por exemplo, aquele dia de fúria, para que você não comece a fazer um preço médio, para que você saiba, né, a hora de parar, você saiba dizer não, né, para você mesmo. Então, tenha, né, esse controle, tá? Então, as mesmas coisas que a gente conversou, né, elas também são válidas para alimentação. Aqui na parte de alimentação, que também é outro ponto, né, que você pode ganhar tempo, né, tá? É importante considerar que a sua alimentação hoje, né, para ver como é que ela está. E cada pessoa, né, precisa de uma medida, de uma quantidade de nutrientes. Então, talvez seja interessante você procurar orientação sobre o que é melhor para a sua alimentação. Quanto à alimentação, tem alimentos que trazem maior produtividade, tem alimentos que trazem um pouco mais de cansaço. E até isso, né, é interessante você começar a entender. Porque, como falamos, né, somos máquinas e a depender do combustível que damos a nós, né, a gente vai ter, por exemplo, um desempenho. Né? Por exemplo, se eu como 2 pratos de feijoada, né, na hora do almoço, logo em seguida eu vou operar, provavelmente eu vou ter sono. Né? É óbvio, né? Não é algo negociável com o meu corpo depois, aquilo que eu acabei de fazer antes. Tá? Então, a alimentação também é algo interessante para você pensar. Tá? Então, ainda dentro da ideia, né, de foco e gestão do tempo, pessoal, você pode planejar muita coisa para melhorar isso aqui, ó, sua gestão do tempo.
Quando você já tem, por exemplo, uma rotina estabelecida para a semana, essa gestão do tempo aqui ela fica completamente dentro daquilo que você queria fazer, exceto se é algo sair demais, tá, do comum, tá? Mas se você planejar, por exemplo, a sua alimentação semanal, inclusive as que você realiza fora de casa, você vai ter muito mais tempo, tá? Planejou a alimentação, né? Você pode cortar frutas, deixar em potes, pode cortar frutas, congelar. Você pode ter um iogurte na geladeira para evitar de ficar indo no mercado 3 vezes na semana. Cada vez que você vai no mercado, às vezes você perde uma hora, né? A depender do tamanho da cidade onde você vive. Você pode preparar, né, seus alimentos da semana, né? Preparar as refeições. Isso aqui também vai te poupar o quê? Muito tempo. Te poupa tempo até mesmo de decisão. Então, seu cérebro fica mais livre para outras atividades. Tá? Você tem que entender, né, que se você não se alimenta de maneira saudável em todas as refeições, você vai ter dificuldade para realizar, né, o desenvolvimento desse hábito. Então, comece com uma refeição. Né? Você sempre começa pequeno. Por exemplo, você pode começar pelo café da manhã. Você pode planejar que toda semana você vai fazer o seu café da manhã. Né? Você pode deixar algo mais prático, você pode deixar no dia seguinte as coisas já de maneira um pouco mais fáceis. Né? Tá? Então você começa pelo café da manhã, aí você não deixa de se alimentar de forma, né, saudável todos os dias nessa refeição. Aí a ideia dos alimentos também é interessante, você entender que alguns alimentos estimulam um pouco mais a sua atividade cerebral, que te deixa um pouco mais com foco, te deixa com um pouco mais com melhor desempenho, né, para esse dia. Tá? E aí você pode ir evoluindo gradativamente para as outras refeições. Tá? Então é interessante você planejar, né, a princípio pode parecer bem trabalhoso, tá? Mas na verdade vai tirar toda a decisão necessária de se fazer todos os dias. Planejamento, né? Você planejou, você já tem planejado, você, por exemplo, você já fez, você já preparou, você pegou, por exemplo, uma hora no seu final de semana e você preparou as refeições da semana, tá? Você já ganhou tempo para a semana, então você vai ter tempo para estudar, você vai ter tempo para pensar, você vai ter tempo para refletir, você vai ter tempo para ler, você vai ter tempo para fazer uma atividade física, tá? Você vai ter tempo para meditar. Por quê? Porque sua rotina mudou e você está começando, né, agora a ter controle sobre suas decisões. E aqui, meu caro, você vai precisar de controle sobre as suas decisões, tá? Você vai precisar de controle. Aqui no mercado a gente precisa de controle, precisa de bons hábitos, de tomada de decisão rápida, né? Aqui vai, depois, né, que você muda alguns hábitos na sua vida, você vai começar a entender que você tem mais controle. Inclusive controle às vezes para dizer não, né, para algumas outras atividades que às vezes você nem queria fazer, né, mas você faz às vezes por conta de outras pessoas, né? Então entenda que planejar, né, vai deixar você vai ter muito mais tempo, você vai gastar menos energia pensando, né, planejar, se organizar, vai te levar a isso, tá? E outro ponto aqui, né, ainda falando ainda do corpo, é esse aqui, né, que é dormir. Tá? Dormir é tão importante quanto, né, trabalhar para atingir seus objetivos. Né? Autocontrole requer que você tenha, né, uma energia mental saudável, que você tenha, né, dormido bem para você ter autocontrole, porque às vezes se você dormiu mal, cara, no dia seguinte você já acorda com o pé esquerdo, né, e você já começa a alimentar na sua cabeça ali várias outras coisas ali que o seu dia já começou mal. Às vezes nesse dia é melhor você nem chegar perto do mercado, tá? Porque muitas pessoas tendem a descontar às vezes algo que aconteceu durante o dia ou no dia anterior, tentar descontar aqui no mercado, né? Porque a gente não sabe, mas muitas pessoas fazem isso. Então, se você nem dormiu, né, à noite, porque estava ansioso, estava com um problema ou com qualquer outra coisa, o dia seguinte não vai ser o dia de você ir para o mercado. Entenda e aceite isso. Tá? Nem sempre
você vai estar bem, até você construir um caminho, se você está começando, você tem que entender que nem sempre você vai estar bem. E nem sempre vamos estar bem. E quando a gente não está bem, você tem que limitar as coisas, limitar as perdas. E aí volta de novo para aquele começo lá. Plataforma bloqueada com limite de perda do dia. Porque um dia ruim que você tenha tido não vai estragar, né, o ano que você fez bom. Tá? Então, dormir é importante. Né? Para quê? Para que você, né, renove essa energia mental diária, tá? Porque isso é limitado. Tá? Quando a gente está cansado, essas reservas de energia elas acabam, né, e o nosso autocontrole também sofre. Isso aqui, pessoal, tem estudo falando sobre isso. Tá? Não estou falando aqui por falar. Né? Se você usar o Google um pouco, você vai entender que quando você não dorme, né, toda a sua capacidade física e corporal ela é reduzida. Né? Você sente aquele mal-estar, você sente aquele cansaço. Né? A privação do sono, né, ela nos coloca em maior risco, né, de sucumbir, por exemplo, a desejos impulsivos. Tá? E isso são estudos. Então, pense nisso antes de você pensar, né, em eu cheguei da balada lá e hoje é segunda e eu vou operar. Cuidado, tá? Pode não ser o melhor dia da sua vida nesse dia, tá? E compromete, né? Ela baixa a sua capacidade de atenção, seu comprometimento na tomada de decisões. Então, tudo isso daqui, né, são coisas que podem gerar danos aqui, tá? O não dormir, né? Então, dormir nos ajuda, né, a focar e você precisa dormir, né, para ser uma pessoa mais focada e para você ter o foco aqui. Afinal de contas, a gente trabalha com price action, a gente analisa barra a barra e às vezes ficar 8 horas analisando barra a barra pode ser uma atividade bem cansativa, se você já está cansado, né? Então, outra coisa que você pode fazer também é isso aqui, ó. Planejar. Então, você pode planejar a hora que você vai dormir, né? Em média, a gente sabe que, por estudos, um adulto precisa de 7 a 9 horas de sono, tá? Então, conte, né, para conseguir dormir na hora certa. Uma hora antes já começa a desligar aparelho eletrônico, né? Pode preparar um chá que acelera essa ideia de relaxamento, né? Você pode fazer uma meditação guiada, você pode, né, começar a avisar para o seu corpo que está na hora dele se desligar, tá? Para ele não ficar se revirando na cama. Quando você começa a fazer essas coisas, alguns pontos mudam, né? E com o tempo você começa a ver esses resultados. Aí depois de um tempo vai se tornar, né, natural dormir em certo horário, assim como a ideia do hábito de ler, do hábito de fazer atividade física, do hábito de organizar a louça no dia seguinte, né? São hábitos que você vai construindo, né? Mas entenda, né, que dormir é essencial para um bom funcionamento da mente, tá? Não, não renegue isso daqui, tá? Da mente, da memória, do foco, né? Em reportagens recentes, né, saiu até que dormir é como uma faxina mental, né, que o nosso cérebro realiza. E nessa reportagem ele fala sobre a eliminação de toxinas, tá? Então, dê, né, a devida atenção também para o seu corpo. E por fim, né, pessoal, não mude, né, tudo de uma vez. É do jeito que a gente começou, né? A gente começa sempre pequeno, tá? Começamos sempre pequeno, não funciona o 8 ou 80, né? Para a criação de hábito, né? Porque senão esse hábito ele não vai ser construído, né? Ele vai ser forçado e logo você vai parar de fazer. Então, tenha em mente, né, que um hábito demora mais de 21 dias, né? Tem estudos que falam sobre 21 dias, tem estudos que falam mais de 60 dias, tá? Para ele começar a se estabelecer, tá? Então, experimente os 21 dias, é pequeno, né? Depois a gente vai estendendo para os 60. Então, toda semana, né, experimente mudar alguma coisa em uma dessas 3 áreas que a gente conversou, tá? E apenas uma coisa, né? Passe, né, 7 a 14 dias firmando esse hábito, né? Antes de querer fazer outro. Então, comece pequeno. Você pega um, né? Fala, vou mexer aqui no café da manhã. Alguns são mais fáceis, né, pessoal? Por exemplo, a organização da mesa. Ter sua mesa organizada todos os dias. Esse é fácil.
Esse você consegue fazer de maneira conjunta, às vezes. O da alimentação já é um pouco mais complexo. O da atividade física também já é um pouco mais complexo. Mas é você no controle, né? É você na tomada de decisão. Tá? Vai ser você, né, aqui decidindo que aquilo que você realmente quer em prol daquilo que você realmente está buscando. Né? Então, vá, né, acrescentando pequenos hábitos, né, depois de 7, 14 dias firmando um hábito, aí você pode começar a pensar em colocar outro. Né? Isso daqui são algumas ideias do poder do hábito, né, do livro. Garantir primeiro, né, a frequência, tá? Primeiro a frequência para depois aprimorar a qualidade. Então você começa às vezes com 5 minutos de meditação, né? 30 minutos de uma caminhada, né? Ou até menos, mas que seja, né, frequente, tá? Para depois você aprimorar a qualidade. Depois você pode aumentar o tempo de meditação, aumentar o tempo de atividade física, né? Como foi, né, abordado no vídeo sobre autodisciplina, né? Depois vocês podem dar uma procurada lá. E não se culpe, né, muito se em algum momento você furar um dos novos hábitos. São novos hábitos. Para quê? Para que você tenha novo foco, tá? Apenas retome, né? Se furar não é motivo para desistir, tá? Amanhã é um novo dia e foco, né, é uma sequência de decisões positivas que você vai tomar, tá? Se você perder uma delas, né, você não perdeu todas, entenda isso, né? E se você furar o plano, né, apenas recomece sem drama, volte, né, a realizar de novo, por exemplo, a sua atividade física. Ah, não fui esse dia. No dia seguinte, está renovado, você volta a praticar, né, e continua, porque é a persistência, né, que vai te tornar diferente, né? Você vai ser constante por ser persistente, né, por repetir, tá? Então, era isso. Esse foi um vídeo diferente, né, um pouco do comum, mas é interessante vocês entenderem que isso daqui, pessoal, é a Fórmula 1. E quanto melhor você tiver disposto para aquele dia, mental, física, né, fisicamente ali, vai ser mais fácil algumas tomadas de decisões. Se você já é uma pessoa que tem controle, né, sobre essas tomadas de decisões, ou sobre várias delas, se você já tem um hábito, busque construir outros, né, porque aqui você vai ter que ter o hábito de ser disciplinado. Né? Aqui no mercado você precisa também de hábito, e você precisa de foco para análise. E se você fica 8 horas na frente da tela, né, ali 7 horas na frente da tela, você vai precisar de muita disciplina e muito foco, tá? E a gestão do seu tempo vai ser também interessante, porque se você consegue se manter presente aqui, né, pessoal? Se você consegue se manter presente aqui enquanto você analisa as barras, enquanto você está ali presente no seu momento de estudo, né, as coisas também acabam se tornando mais fáceis, né, do que se você está com a cabeça pensando em 10 outras coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui fazendo trade, mas eu tenho que fazer minha alimentação, eu tenho que ver o que eu vou fazer, eu tenho que ver outra coisa, sabe? Você não está presente aqui. E aí a atividade do foco lá é essencial, tá? Para sua tomada de decisão, para ter melhores decisões, beleza? Tranquilo, pessoal? Valeu, né? Se gostou, curta, compartilha e se inscreve no canal para mais vídeos. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.